Direto no assunto, com Paulo Mesquita. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que limita as alíquotas de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica, transportes, comunicação e gás natural. Os parlamentares votaram. Pela proposta, os itens passam a ser classificados como bens essenciais e o teto do imposto estadual deve variar entre 17% e 18%, a depender da localidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma das alíquotas do tributo para a energia acima de 30%. A proposta determina que até o último dia deste ano, o governo federal pague uma compensação aos estados por eventual perda de arrecadação. Isso ocorrerá por meio de descontos de dívidas dos entes federativos junto à União. Com a aprovação do teto do ICMS, governos estaduais estimam uma perda aí, mas na verdade eu entendo como ganho, todos os governos estaduais em torno de 80 bilhões, que não são perdas. Porque, no meu entendimento, no entendimento aqui de Paulo Mesquita, porque este dinheiro, que porventura não é pago em imposto de ICMS nos combustíveis e tal, ele continua no Estado e vai certamente fazer com que a pessoa que deixou de gastar com imposto vai passar a gastar com outra coisa. Bem mais, às vezes, mais interessante. Mas o dinheiro continua fazendo a sua circulação no mesmo Estado. O projeto é visto com bons olhos pelo Palácio do Planalto, que trabalha com a hipótese de a gasolina ter uma redução de R$ 2,00 na bomba. Já o diesel pode cair R$ 1,00, é o que informou o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando a proposta foi aprovada lá no Senado. Pois é. Agora, você acredita que tem deputados e senadores contra baixar impostos? Desde que meus cabelos ainda estavam na cabeça, já caíram quase todos, e certamente não cai mais, porque passou da idade já de cair, né? Que eu ouço falar que a carga tributária do Brasil é insuportável. E não tão somente a carga tributária, mas o retorno que ela deveria ter para o cidadão de bem, que está na ponta pagando a conta. Não é o Brasil o campeão de impostos. Tem outros países que as pessoas pagam mais impostos, só que o retorno é com muito mais eficiência também. Por exemplo, a carga tributária da Inglaterra é mais alta do que a do Brasil, porém, os serviços públicos são de excelência. Esta é a diferença. Aqui no Brasil, a gente paga muitos impostos e não tem o retorno devido. Por exemplo, você paga muito imposto na gasolina, no diesel, na CID, mas anda em estrada esburacada. Porque é raro você entrar, por exemplo, para andar 500, 600 quilômetros para não pegar ou estrada ruim, ou algum buraco aqui e ali, ou ainda aquela estrada que não tem buraco, mas tem tanto manchão na estrada, aquele manchão que eu digo, aqueles concertos que eles chegam e colocam um picho por cima e colocam as pedras que fica alto, né? E fica muito ruim. O carro anda galopeando. É horrível. Melhor um pouquinho do que buraco, é claro, né? Porque buraco ninguém merece, né, meu amigo? Pois é, a Inglaterra, o cidadão de lá paga mais imposto do que no Brasil, só que o retorno é muito grande. É de excelência. Os trens, o funcionário público, a qualidade do asfalto, a qualidade em tudo é muito superior. É disso que a gente está falando. E aí, voltando ao caso, eu me lembro que desde que eu era criança, que se reclamava da carga tributária do Brasil, do pagamento de impostos. Pois é. E você sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo, que quem realmente paga imposto é quem está na ponta. É o pobre. O imposto, ele incide só mais na vida do pobre. Por isso mesmo essa cantilena dizer assim, taxar as grandes fortunas, como a esquerda todinha fala, ninguém taxa as grandes fortunas, porque no dia que você taxá-la, ele repassa para baixo.
É assim que acontece. Quem paga o imposto da indústria é o distribuidor. Quem paga o imposto do distribuidor é o revendedor. Quem paga o imposto do revendedor é o comerciante. Quem paga o imposto do comerciante é o consumidor. Ou seja, findou no consumidor. Ele paga tudo. Você olha aí na sua conta de luz, na sua conta de telefone, como diz aqui no sertão, espia aí o delineamento dos tributos. Vai estar dizendo assim, base de cálculo, tanto. E aí, em cima daquela base de cálculo, que é o gasto, que é o que realmente a empresa de energia está pagando pela energia, vem os encargos. E aí ela coloca embaixo os encargos. Ela não paga os encargos, quem paga é você. Aí você vai lá no banco e paga a sua conta obrigatoriamente, porque a luz acende na sua casa e você tem que pagar. Se você não pagar, eles cortam. E é natural que isso aconteça, porque é assim. Se você levar, você tem que pagar. Isso é o normal da vida normal de qualquer cidadão. Se o preço do transporte de carga, tudo chega do supermercado, o supermercado acrescenta tudo aquilo no imposto. E você é que paga lá na ponta. Pois é, agora pra gente entender. Você acredita, e olhe, desde que eu me entendo por gente, eu acho que é a primeira vez que um governo federal luta, briga muito para baixar imposto. Até o STF já entrou para dizer, não pode baixar não. Porque o governo federal baixou o IPI em 25%, que é o imposto que incide direto na industrialização das coisas, e disse, não, pode não. E o homem lá, um tal de Alexandre de Moraes, deu uma contra-ordem, dizendo, não pode baixar. É para ficar caro. Não pode. É isso que eles fizeram. Você acredita que os políticos muitos deles estão contra a redução de impostos? Para você que paga na ponta. Não seja iludido, não. Quem paga imposto é você que está na ponta pagando a conta. Seja você que mora mais ou menos, que mora na periferia ou que mora lá no fundão mesmo. Todos pagam. E não é porque quer não, nem que não queira. Pois é. Inclusive aqui na Paraíba, tem uma senadora chamada Nilda Gondim. Foi contra. Pode, amigo. Pode. Os senadores do PT foram contra. Tem um tal de Humberto Costa, do Pernambuco. Aquele João Prates, aqui do Rio Grande, contra. Dá pra você um negócio desse? Dos deputados eu vou saber quem foi contra e vou citar aqui também, todinho. Das senadores, dos 3 da Paraíba, o veneziano, que é filho da Nilda Gondim, foi a favor. E também a Daniela Ribeiro foi a favor. Mas a Nilda Gondim foi contra a redução do ICMS, dizendo não, porque o Estado... É sempre essa lorota, o Estado. Como que se o dinheiro que o pobre deixa de pagar em impostos para combustíveis e energia, que é quem realmente alavanca a inflação, porque tudo vem no espinhaço do caminhão, e tudo, que no caso dos combustíveis, e tudo para gerar a energia você paga a industrialização de todas as coisas, é energia, né? Energia, tem que produzir, para produzir você tem que gastar energia. E aí, baixou o ICMS, mas tem senador que foi contra. E vários políticos do PT foram todos. Todos os senadores do PT votaram contra. E aí, amigo, você que está na ponta pagando a conta, e é você quem paga, tá? É você quem paga. Aquela conversinha dizer assim, não, porque pelos pobres, que pelo pobre, que pelo... Tudo lorota, viu? Você sabe. Muita gente sabe, mas pela paixão não deixa entender e nem observar. Lorota. Pelo pobre coisa nenhuma. Porque pobre é a melhor mercadoria para político. A melhor mercadoria para político é pobre. Quanto mais pobre, mais vulnerável, mais dominado, melhor para o político pilantra. Não para o político verdadeiro, mas para o político pilantra. Porque quanto pior, quanto menos informação você tiver, quanto menos... melhor de manipular o teu voto. Melhor. É por isso que eles não querem. Só para você ter uma ideia, aqui na Paraíba, e eu vou dizer depois, um monte de político foi contra a abertura do saneamento básico para as famílias, feito pela empresa privada. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem esgoto. No entanto, uma grande parte dos políticos foi contra. Inclusive aqui na Paraíba teve um monte que foi contra. Esse Humberto Costa lá do Pernambuco foi contra também. Eu fico pensando, o que a pessoa pensa de um negócio desse? Por que a pessoa faz isso? Sabe por que é?
porque está pensando apenas na eleição, está pensando apenas na política, em se dar bem, em derrotar aquele que ele diz que é adversário. Por exemplo, só para encerrar, aqui na Paraíba, só para você ter uma ideia, Gervásio Maia Filho, que tem voto aqui na nossa região, foi contra o Auxílio Brasil. Ia se mastigar e dizer assim, não, é porque ia apenas mudar de nome. Lorota, papo furado, mentira. Não é porque ia apenas mudar de nome, porque aumentou o valor. Mudou de nome e aumentou o valor, que era 192 em média, passou para 400 no mínimo. Aí votou contra. Sabe por quê? Porque vai beneficiar o presidente, meu amigo. Que diabo de político é esse que está preocupado com o presidente que está com o burro na sombra, seja ele quem for? Quando sair da presidência vai curtir a vida por aí. Ele tem que estar preocupado é quem está na ponta pagando a conta, o coitado aqui. Não, mas esse pessoal quer lacrar e apenas isso. Quer se dar bem politicamente porque ele quer, vamos dizer, a qualquer custo derrotar aquele que elegeu como adversário e acabou. E você que está na ponta pagando a conta, que se exploda. E esse mesmo deputado que eu falei agora, o Gervásio Maia, votou a favor do fundão eleitoral, porque beneficia ele. É o partido dele. Ou foi o partido que mandou, ou ele mesmo votou porque quis. Ele foi favorável, ele conseguiu a proeza de ser contra o Auxílio Brasil e a favor do fundão eleitoral. E não foi só ele aqui na Paraíba, não. Teve vários que foi a favor do fundão eleitoral. Não foi só ele, não. Você vota em quem você quiser, mas tem que votar consciente. Mesmo sabendo que está votando numa bomba, num ladrão. Mas você tem que votar sabendo que o cara é ladrão. Você não pode votar achando que o cara é gente boa, é inocente. Não, você tem que votar sabendo que ele é ladrão. Aí você tem todo direito, porque o direito é seu, o voto é seu. Quem manda é você. Você vota até no capeta, porque o direito é seu. Agora você não vai ficar enganado. Eu vou estar dizendo aqui no meu programa. E sabe por que eu tenho a isonomia para dizer? Porque eu não recebo dinheiro de político, não sou filiado a partido político e não falo aqui aquilo que o político diz que eu tenho que falar. Eu não recebo dinheiro dele. Se eu recebesse, eu não podia. Mas Paulo Mesquita não recebe, não é só hoje, não. Nunca recebi. E quando recebo dinheiro é porque prestei um serviço, um trabalho. Eu trabalho nas eleições, mas eu faço trabalho. Eu tenho cliente que tem 15 anos que grava comigo. Sabe por quê? Porque eu sou competente. Eu sou competente, graças a Deus, e respeito aqueles que são clientes. Eu recebo baseado no que eu trabalho. Não tem um centavo que entra no meu bolso a não ser através do trabalho. Porque é isso que dignifica o homem. Então, anotem aí, viu? E votem contra todos aqueles que são a favor da política apenas e contra você. Esse é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.